Paz de Deus, que excede todo conhecimento, em nome do Senhor Jesus Cristo, Shalom, paz e graça, paz do Senhor Jesus, Adonai, Yeshua HaMashiach, nosso Senhor verdadeiro e nosso Jesus Cristo, esteja com todos nós. Amém. Irmãos, hoje eu quero tratar um assunto. Alguns irmãos falam assim: você saiu da congregação e a congregação não saiu de você. Eu quero dizer para você uma coisa, isso é uma pura verdade que o irmão está falando. A congregação não saiu de mim, não por motivo da congregação, que você interpreta essa palavra congregação como se fosse um templo. Eu já interpreto da forma bíblica. Congregação para mim é reunião de pessoas. E essa reunião de pessoas não saiu de dentro do meu coração, porque dentre essas reuniões de pessoas eu tenho amigos, parentes, e tenho sim sentimentos de amor por eles. Então esse seu argumento, ele se torna chulo diante da minha posição espiritual que tenho diante desses irmãos que amo e que também desejo que eles sejam esclarecidos com a verdade, não com algo que venha trazer uma certa ilusão que a verdade está sendo realizada. Infelizmente, ainda estamos longe de ver isso dentro da instituição, com todo respeito, porém, quero deixar claro que ainda está longe, não existe instituição perfeita. Por não existir instituição perfeita, a instituição não deveria dizer que ela é perfeita ou passar esta informação para aqueles que frequentam ela. Aqui eu tenho já os ensinamentos do ano desse ano, e nós podemos interpretar aqui muitas coisas, irmãos, que foram muito bonitas, porém, algumas coisas que deixaram a desejar. Eu vou começar aqui, eu não vou ler todos, porque não compete a mim. Quando eu estava atendendo o ministério, até lia todos, mas agora vou fazer uma análise de alguns tópicos, até algumas coisas que eu mesmo já havia falado há muito tempo e que não existia na congregação, e agora eu acho que eles acharam, não vou dizer que foi Deus que mostrou, eu não vou ter essa ousadia de colocar o nome de Deus nesse assunto, porque não me parece muito conveniente, de acordo com outros ensinamentos antigos que eu tenho guardado, que também falaram que foi Deus que mostrou, e hoje eu vejo uma diferença muito grande, e até mesmo me pergunto, como Deus mostrou uma coisa antes e agora mostra outra? Deixa um certo ponto de interrogação. Não querendo questionar aqui, ou dizer que o que está escrito aqui está errado, mas também não confere com aquilo que está em outros tópicos. Para as coisas se encaminharem, os irmãos que atendem deveriam ser mais humildes, o suficiente para se retratarem e não falarem que foi Deus que deu a eles esses tópicos, né? Como eu já ouvi em várias reuniões, né? Por exemplo, o oferecimento da palavra para a pregação da palavra, que diz aqui no tópico 16, está escrito assim: convém que isso seja feito sem insistência, nem perca de tempo. Não convém oferecer a liberdade da palavra para os porteiros, músicos, encarregados, ex-cooperadores, ex-anciães ou quem atende reuniões de evangelização de enfermos ou em presídios. Ainda há resistência por parte de muitos irmãos do ministério, sendo necessário atentar, obedecer essa orientação. Nas reuniões de jovens, podemos oferecer a pregação da palavra aos auxiliares de jovens e menores. A pregação da palavra não é oferecida àqueles que não têm um ministério. Contudo, irmãos de bom testemunho que são conhecidos do ministério, sentindo-se guiado por Deus, podem pregar a palavra. Entretanto, ao levantar-se um irmão que não seja conhecido,
do ministério, convém que aquele que estivesse na presidência com toda a educação, entendimento e discrição, para não o abater ou ainda entristecer a irmandade, oriente o referido irmão que aguarde outra ocasião. Ao longo de todo culto, em especial na hora da pregação da palavra, toda a irmandade, e principalmente o ministério, deve estar em perfeita comunhão com Deus. Vamos lá, irmão, vamos ver o que está acontecendo nesse tópico aqui que contradiz. Vocês observam que primeiro está dizendo aqui, ó, olha aqui, convém que seja feito sem resistência, ou melhor, vamos lá, vamos voltar aqui em cima, melhor. Tópico 18. Convém que seja feito sem insistência nem perca de tempo. Não convém oferecer, olha só, a liberdade da palavra para porteiros, músicos encarregados e ex-cooperadores e ex-anciães, ou quem atende reuniões de evangelização de enfermos ou em presídios. Irmãos, prestaram bem atenção nisso aqui? No mesmo ensinamento, vamos voltar lá embaixo, olha só. Olha que divergência tem esse ensinamento aqui, ó. A pregação da palavra não é oferecida àqueles que não têm ministério. Contudo, olha aqui, já abriu uma exceção. Irmãos de bom testemunho que são conhecidos do ministério, sentindo-se guiados por Deus, podem pregar a palavra. Agora uma pergunta, não pode oferecer para porteiros? Não pode. Quer dizer, o porteiro, então, ele não é conhecido do ministério e ele não tem bom testemunho? Uma pergunta para o ministério. Porque não pode oferecer. Mas aqui está dizendo, mais embaixo, vocês observam como vocês estão sendo seduzidos? Aqui está dizendo que não pode oferecer. Presta bem atenção, ó. Convém que, olha só, vamos mais para fechar aqui, tópico 16, é o tópico 16 esse aqui. Convém que seja feito sem insistência, oferecimento da pregação da palavra, e nem perda de tempo, mas não convém oferecer a liberdade da palavra para porteiros, músicos encarregados, ex-cooperadores e ex-anciães, ou quem atende reuniões de evangelização, de enfermos ou presídios. Ainda há resistência por parte de muitos irmãos do ministério, sendo necessário atentar, obedecer essas orientações. Quer dizer, está tendo resistência por quê? Não é o Espírito Santo? Alguém resiste o Espírito Santo, irmãos? Então não é o Espírito Santo. Então quando o irmão pregou, esses dias aí, que a congregação não tem governo humano, o irmão cometeu outra mentira, porque aqui está falando que o ministério deliberou isso. Quem governou o ministério? O Espírito Santo não é de confusão. Se nós observarmos aqui, ó, aqui já fala, porém, olha só a divergência. A pregação da palavra não é oferecida àqueles que não têm o ministério. Contudo, o irmão de bom testemunho, que são conhecidos do ministério, sentindo-se guiados por Deus, podem pregar a palavra. Quer dizer, eu não ofereço a palavra para o porteiro, que não pode. Mas se o porteiro levanta na palavra, ele pode ser impedido? Ele não é conhecido do ministério? Eu garanto que ele não levanta. Porque se ele levantar, o irmão vai mandar ele sentar. Isso na prática é uma coisa. Certo, irmãos? Um irmão que atende o presídio, ele não é conhecido do ministério? Ora, irmão, o irmão que atende o presídio, os irmãos não sabem. Pois eu vou falar agora, só se mudou agora. Além de ele ter que atender um presídio, correr risco de vida, ele tem que assinar um termo de responsabilidade, isentando a congregação cristã no Brasil de qualquer coisa. Se mudou isso daí, algum irmão que atende o presídio, coloca, por favor, que mudou, porque faz tempo que eu atendi o presídio, eu tive que assinar esse documento, certo? Então aí vocês estão vendo já uma coisa um pouco fora da realidade e vocês não entendendo, não sei se esse ensinamento é para o ministério, eu não observei em cima do título, porém é assim que funciona. É uma coisa que deixa você
assim, a navegar sem compreender direito o ensinamento. Mas se você esmiuçar, você vai ver problemas dentro do ensinamento, e onde há o Espírito Santo não há confusão, certo? Agora vamos lá. Jesus é o caminho e a verdade. Jesus é o caminho e a verdade. Bom, esqueceram de colocar aqui a vida. Tudo bem. Mas até aí tudo bem. Está escrito isso em 14 de João, não é? Versículo 6. Eu acho que não sei se colocaram aqui. Colocaram o versículo ali embaixo. Quando pregamos a palavra, esse aqui já é o capítulo 17, o tópico 17. Quando pregamos a palavra de Deus, é fundamental que nossas expressões estejam alinhadas com as Escrituras, especialmente quando nós referimos ao caminho e à verdade. Bom, faltou a vida aqui, não é? É necessário haver cuidado ao utilizarmos a expressão este ou esse é o caminho da verdade, para garantir que... Por que não colocar o Senhor Jesus aqui? Eu acho um pouco estranho. Por que evitar colocar o nome de Jesus Cristo aqui? Para garantir que estamos apontando exclusivamente para Cristo, até que enfim colocaram aqui, e não para uma instituição ou prática religiosa em particular. Agora, se nós pularmos mais aqui embaixo, diz assim, ó, o caminho da verdade não pode ser restrito a uma instituição denominacional ou institucional, mas deve ser claramente identificado com a pessoa e obra de Jesus Cristo. Bom, qual foi a obra de Jesus Cristo, irmãos? Foi a congregação cristã? Não foi. Foi a morte de Cristo e a sua ressurreição, seu derramamento de sangue e sua ressurreição. Agora eu pergunto, mudou a forma dos irmãos testemunharem? Porque os irmãos testemunham assim, agradeço a Deus por Deus ter me chamado neste caminho. Qual caminho? Especificamente. Quando se fala neste caminho, dá a entender que está num caminho que é a instituição. Ou não é verdade? Ou que Deus tem me chamado nesta graça. Está errado. Seria o correto. Eu agradeço a Deus ter me chamado em Jesus Cristo. E me tem colocado na graça de Jesus Cristo. Ou na graça que seria melhor até assim, o que tem me chamado em Jesus Cristo e que tem me colocado na graça que é o próprio Jesus Cristo que derramou o seu sangue por mim. Ponto. Mas não é assim que se faz, não mudou. Os irmãos não vêm para cá com conversa para cima de mim, porque eu fui ancião e sei muito bem que não mudou. E até tenho reclamações de cultos atuais. Agora, depois da reunião, que alguém foi num culto, e depois dessa reunião toda que os irmãos fizeram, alguém foi no culto e ouviu isso. O que você veio fazer aqui? Aqui não tem mais nada para você. Eu pergunto, valeu esse ensinamento? Vocês deveriam limpar tudo, começar tudo do zero, irmãos. Outra coisa, se Jesus Cristo, para vocês, é o caminho, e se não há governo humano, como o nosso irmão pregou esses dias, sobre a congregação, por que ela se tornou uma federação? Eu pergunto, se há uma federação, há um governo humano. Ou vai dizer que o Senhor Jesus em pessoa vai estar lá dominando a federação? Mais um ato um pouco oculto. Irmãos, infelizmente esses ensinamentos aqui parecem ter sido bem elaborados, porém, aprofundando-se nele, nós vamos encontrar muitas coisas que não são inteligíveis, que não são claras. Como, por exemplo, vamos ver aqui, nosso foco deve ser apresentar Cristo como o único meio de reconciliação com Deus. Qualquer desvio que associe essa verdade exclusivamente a uma organização ou prática específica corre o risco de distorcer a mensagem do Evangelho. Ok. Então, se algum irmão da congregação
pregar o evangelho apontando Cristo, e ao invés dele levar na congregação, levar numa Assembleia de Deus, que esteja mais ou menos dentro de um mesmo ritmo de pregação, porque hoje existem muitas assembleias, assim como existem muitas congregações. Eu pergunto, é tido como salvo para vocês? Porque aqui embaixo, no tópico, em outro tópico aqui, 17, diz assim, ó, no outro tópico 17, diz assim, ó, olha só, sobre o batismo aqui, eu acho que é 17 ou 19, deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, mesmo que eu não ache, eu sei o tópico de cor já, porque isso aqui já esse tópico não é novo, tá? Mas em todo caso eu quero ver se eu acho aqui sobre o batismo. É uma parte aqui que diz assim, que se outras pessoas de outras denominações vierem congregar conosco, eu não consigo achar aqui, mas eu sei. Nós não devemos, ou com vocês no caso, constrangê-las a batizar. Agora eu pergunto, o porquê essa palavra constrangê-las a batizar? Se vocês dizem que Jesus Cristo é o único caminho, se vocês pregam que Jesus Cristo não é a instituição que salva, se a pessoa foi batizada por imersão, por que motivo deve constranger, ou por que motivo deve foi escrito desta maneira? Por que não foi escrito diferente? As pessoas que são batizadas por imersão e creem em Jesus Cristo como seu Salvador não são necessariamente precisos ser batizada novamente, porque afinal não é uma instituição que vai salvar a pessoa, e não é uma instituição que é o caminho, é Jesus Cristo. Como fica isso? Os irmãos estão entendendo? Isso está aqui no ensinamento, irmãos. Eu só não consegui encontrar agora falar sobre o batismo, irmãos. Está bem claro isso aqui, certo? Mas está aqui, eu já li tudo isso aqui, por isso que eu estou dizendo para os irmãos, é muita coisa, eu também não vou ficar aqui esmiuçando o ensinamento, mas se vocês forem ouvir o ensinamento, acredito que vocês vão ver isso que eu estou falando, porque isso é claro, é bem claro. Certo, irmãos? E agora, interessante é que vocês estão caindo em várias contradições aqui nesses ensinamentos, irmãos. Tem muitas coisas aqui. Bom, aqui eu tenho outro assunto aqui que é um assunto um tanto... É um assunto que deixa a desejar, irmãos. Isso aqui vai deixar a desejar bastante. Efeitos do perdão de Deus. Os irmãos, prestem atenção nesse aqui, ó. O efeito do perdão de Deus, eu não estou discordando de tudo, mas aqui tem um ponto aqui que vai desfazer tudo que foi escrito em cima e vocês não percebem. É um ponto oculto aqui, ó. Presta atenção. O efeito do perdão de Deus concedido a uma pessoa é exclusivamente pessoal. Só ela sente por tratar-se de sentimento através da sua consciência. Por isso que nosso juízo é temerário e não devemos julgar a quem quer que seja, pois somente a pessoa sabe o que manifesta em sua consciência. E isso é vedado a outras pessoas. Quando se trata de julgar alguém por seus atos, isso só pode ser feito sobre atos confessados ou visíveis. Somos ensinados pelas Escrituras que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Porquanto todos necessitam do perdão divino. Agora que vai chegar, irmão, presta atenção. Ó. O apóstolo João, em sua primeira epístola, dá-nos uma instrução clara sobre a realidade do pecado na vida de todos os seres humanos. Se dissermos que não temos pecado, 1 João, versículo 1,
capítulo 1, versículo 8, tá, irmão? Enganamo-nos a vós mesmos, a nós mesmos. Se, e não há verdade em nós, se confessarmos os nossos pecados, presta atenção, aqui está dizendo, se confessarmos os nossos pecados, vocês querem ver uma distorção? Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João 1, 8 a versículo 10. Agora presta atenção. Com isso, João nos alerta contra a arrogância espiritual de negar a presença do pecado em nossas vidas. Lembrando que a honestidade sobre os nossos erros, já começou a mudar. Porque já falou erros, essencial para alcançar o perdão de Deus. A confissão diária dos pecados é um aspecto essencial da vida cristã. Até aqui tudo bem. Jesus, ao ensinar aos seus discípulos, já vão começando a tomar um outro caminho aqui. Em Mateus 16, 12, incluiu a petição: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Essa oração nos lembra da necessidade constante de nos voltarmos a Deus, reconhecendo nossas falhas. Vocês estão percebendo? Lá falou pecado, aqui embaixo já falou falha. E pedindo seu perdão. A confissão não é apenas um ato isolado, mas devemos fazer parte da nossa comunhão diária com Deus, refletindo o coração contrito e arrependido. O perdão de Deus é concedido por graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Tudo bem. O arrependimento genuíno acompanhado da sua confissão sincera e mudança no comportamento e condição fundamental para recebermos o perdão. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa deixa alcançar misericórdia. Além disso, Jesus, que nos levou sobre si os nossos pecados na cruz, isto é, o que nos justifica diante de Deus, nos concede o perdão dos nossos pecados e propiciação, tudo bem, pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. E pela obra redentora de Cristo somos perdoados e Ele satisfaz a justiça divina, tomando possível que Deus, sendo justo, perdoe aqueles que se arrependem e os que nele creem, ok? Mas aqui, tudo certo. Agora, quando você chega aqui, você vai ver que não falha mais em pecado. Nós, que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Por isso, João nos lembra a arrogância espiritual de negarmos a presença de Deus, o pecado, nas nossas vidas, lembrando da honestidade dos nossos erros essencial para alcançar o perdão de Deus. A confissão dos pecados é um aspecto essencial da vida cristã. Jesus, ao ensinar os seus discípulos, inclui a petição ali: perdoa as nossas dívidas. Aqui ele já está falando dívidas, mas foi o Senhor Jesus que ensinou ali. Aqui João estava num outro contexto, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Em oração, lembra a necessidade constante de voltarmos a Deus e reconhecermos as nossas falhas. Não é reconhecermos as nossas falhas, conhecemos os nossos pecados. Falhas, nós podemos ter, todo momento temos falhas. Às vezes falhamos no horário, falhamos, comprometemos uma pessoa e falhamos, mas com Deus não existe, é pecado. Pecado não é falha. Eu cometi. Aí abre uma exceção para que você fale. Eu falei uma mentirinha, então não é um pecado, é uma falha. Que é pequenininho. Não existe pecadinho nem pecadão. Faz uma análise nisso, irmão. Muito bem estudado, muito bem colocado, porém muito bem preparado para que você fique novamente na mesma situação. Na mesma situação. Mostrando para você que você não está Agora outra coisa, conduta cristã para o exercício do ministério. Isso aqui é muito sério. Os que ministram a palavra de Deus ou a piedade devem ter uma conduta exemplar e um verdadeiro servo de Deus em todo viver, tanto em seu lar como fora dele. Irmãos,
Um irmão ancião, não vou citar nomes agora, não vou nem entrar muito nisso aqui mais, mora num país e a esposa mora no outro. É correto? Que exemplo ele está dando para os outros mais novos? Eu pergunto. Se fosse o caso de trabalho, que ele tem que trabalhar fora porque não está ganhando o pão de cada dia para sustentar a família, mas ele não precisa disso, ele pode morar com a esposa dele e atender a obra de Deus. Isso é uma conduta correta? Os irmãos vão rever isso? Uma pergunta, tá? Estou falando de casos que eu sei, não estou citando nomes. Não vão rever porque são amigos, tá? Agora fala aqui, ó. O descuido durante a vida, quer no trabalho, negócios, viagens e também nos atendimentos da obra de Deus, é uma porta que se abre dando oportunidade ao deslize, que se poderá levá-lo à fraqueza e comprometimento do seu testemunho. São inúmeros casos que culminam com a perda do ministério que acontece quando se mancha o testemunho em razão da imprudência. Uma pergunta: um irmão que faz um negócio enganando o outro, defraudando o outro, e continua no ministério porque é amigo do irmão do ministério, está dentro desse assunto, desse compromisso? Irmãos, assim falai, assim procedei. Então, irmãos, agora, se eu for entrar aqui, irmãos, que deve ser prudência ao frequentar um ambiente que sejam servidas bebidas alcoólicas, irmão, isso daí então vai complicar mais ainda. Vai complicar mais ainda. Certo, irmãos? Porque pelo conhecimento que eu tenho, pelas pessoas que eu conheço, é complicado entrar nesse assunto aqui. Eu nem vou entrar. Vai ter que mexer em muita coisa. Né, irmãos? Agora, uma pergunta que fica aos irmãos. Vamos lá. Nos tópicos antigos, diz assim: que não é considerado nosso irmão aquele que não for batizado na congregação cristã no Brasil. Tem um tópico antigo, eu não me lembro, está guardado ali, mas tem um tópico assim. Tá? Eu pergunto, esses tópicos, o irmão disse que não tem governo humano. Quem governou a lida daqueles tópicos? Eu pergunto. Quem governou? Foi o mesmo Senhor que deu o governo para vocês fazerem isso? Quer dizer que Deus governou uma coisa antes e governa a outra hoje? Como que se pode não oferecer a palavra para um porteiro se ele é de bom testemunho? Mas se ele levanta, sem, ele não vai levantar se você não oferecer para ele. Agora, de repente, levanta alguém que você conhece e que tem bom testemunho. Você conhece por quê? Porque é seu amigo? Porque te ajuda financeiramente? Olha quantas vertentes tem aí, irmão. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas vocês estão realmente no mesmo caminho, na mesma condição. Para mim não mudou nada. E infelizmente, irmãos, vocês quiserem ficar sendo enganados, vocês deveriam questionar. Tinha que haver uma mudança geral. E outra coisa, se é Deus que governa, por que tem uma federação? Se é Deus, se não há governo humano, por que existe uma federação? Então, irmãos, isso é mentira. Dizer que não há governo humano, isso é mentira. Certo? Não estou chamando ninguém de mentiroso. Você mesmo analise. Não estou falando o nome de ninguém. Se eu falar, ó, aqui não tem governo humano, mas daqui a pouco parece um outro mais antigo, eu tenho que perguntar para ele. Eu pergunto para ele por que se não tem governo humano. Analise você. Para não ferir muito a integridade, isso é uma inverdade. Ah, você está falando mal da igreja. Eu não estou falando mal da igreja. Eu estou apenas colocando uma questão. Há ou não há governo humano? Há ou não há revelação nesses tópicos? Ou são aquilo que vocês acham no momento?
Não vem dizer para mim que fomos ler. Eu lembro que tinha irmãos que falavam, vamos ler os santos tópicos de ensinamento. Ora, chamar os santos ensinamentos e deixar de chamar Pedro de São Pedro, João de São João, Lucas de São Lucas. Chamar o santo ministério de santo ministério, né? Que ainda há esse costume, não vem dizer para mim que não há, porque ainda há. Tem que tirar esse costume. E chamar, e dizer que aquele ali era um homem santo de Deus. Aquele ali era um homem santo de Deus. Aquele ali foi um santo de Deus. Ora, que diferença há se eu falasse, vamos ler o livro de São João? Ah, mas conecta a uma igreja, a igreja romana. E daí? Ele não era um santo? João não foi um santo? Eu não devo nada a João, não preciso pedir nada para ele. Mas ele foi um santo de Deus, sim. Está existindo muita incoerência, muita falta de esclarecimento. E outra coisa, vocês estão levando as coisas cada vez mais para deixar o povo mais confundido e, ao invés de conduzi-los a Cristo, vocês estão conduzindo a vocês mesmos, porque vocês falam que é Cristo, é a cabeça da igreja, quando na verdade vocês se tornaram uma instituição, uma confederação, e a confederação, vocês sabem muito bem que devem obedecer regras e normas e não são muitas das vezes vindas de Deus. Certo ou errado? Ou eu estou mentindo? Deus seja glorificado.